O site Sola Escritura diz que a Bíblia NVI nega a volta de Jesus. Mais uma mentira deste site. Bom, gente, é o seguinte. Uma coisa é você defender a Bíblia ACF como a melhor tradução, ou a King James de 1611. Uma coisa é você defender o Textus Receptus, sabe, como o melhor texto. Olha, pessoal, eu acredito que o Textus Receptus ele é a palavra de Deus, palavra por palavra. Eu acredito nisso. Beleza. Não tem problema nenhum, você pode acreditar no que você quiser. O problema aqui não é o Textus Receptus, não é a ACF, não é nada disso. O problema aqui é a mentira. Uma coisa é você defender algo, outra coisa é você mentir acerca de outro grupo que você discorda. Tem uma das coisas que me deixa indignado é a tal da desonestidade proposital, porque às vezes alguém é desonesto porque não conhece, às vezes não, é proposital, e esse aqui é um dos casos. Leia isso aqui comigo e veja se isso não causa uma indignação. Apocalipse 11, versículo 17, diz o seguinte, no caso aqui ele está comentando, né? Omissão da expressão e que has de vir, ou seja, ele está falando que a Bíblia NVI omitiu essa frase aqui, né? E que has de vir. Até aqui ok. Depois de e que eras, beleza. Negando a volta de Jesus, isso aqui já é mentira. Eu vou refutar isso aqui no próprio texto, não vou fugir para outros textos, eu vou ficar só nele, tá? Isso aqui já é completamente falacioso. Uma pessoa leiga que está lendo isso aqui, ela vai acreditar, né? Porque ela não tem resposta, ela não sabe ler nada, e aí ela vai repassar isso aqui para outros. Isso aqui é desinformação, é desonestidade com o outro grupo. Mas ok. Aí ele diz: troca do verbo reinaste pela expressão começaste a reinar, cujo significado é bem diferente. Concordo. Continua. Estes são alguns dos milhares de erros doutrinários observados na Bíblia NVI, cuja linguagem é linda demais. Contudo, leiam a 2 Coríntios 11:14 e fiquem atentos. Essa parte aqui, ó, que ele manda ler, 2 Coríntios 11:14, né, e fiquem atentos, essa parte aqui, sinceramente, eu senti indignação. Por quê? Porque esse texto, ele está falando que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, né? Ou seja, o propósito é o quê? Você é mau, mas você coloca uma imagem como se você fosse bonzinho. Então ele cita esse texto aqui contra a NVI. Aí eu pergunto, a comissão que trabalhou com a Bíblia NVI, como que ela é? O Luiz Saião, vocês acham que Luiz Saião ele é um enganador? Que ele foi coordenador dessa versão para enganar você? Vocês acham isso? Vocês acham que o Dr. Shedd, que pregou aí em vários lugares, né, e morreu cristão, que defendeu as escrituras, que pregou, que ensinou, enfim, você acha que Shedd, que participa, né, também, né, ele foi um enganador? Porque esse texto ele está falando disso. Isso aqui é uma acusação completamente grave, isso aqui. Uma coisa é você acusar o texto. Olha, o texto crítico ele é muito ruim, eu não gosto dele, eu vou refutar ele. Ok, não tem problema nenhum. Certo? Agora, você inventar mentiras, falácias,
porque não tem uma expressãozinha que vai negar alguma coisa. Isso é uma desonestidade absurda, meu irmão. E vamos lá, né? Vamos refutar essa falácia passo a passo. Mas antes, peço que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego bíblico, do básico ao avançado, é só falar comigo aqui na descrição deste vídeo. Você pode pegar o meu contato de WhatsApp e se comunicar comigo, beleza? Aqui na parte de membros deste canal nós temos um curso de hebraico bíblico, né? Aqui no nível 2, quando você clica em membros, seja membro, aí você tem a opção 1, 2 e 3. Nessa opção 2 você tem um curso de hebraico por apenas R$20 mensais. E caso você assine esse nível 2, você tem acesso ao nível 1 também, que eu estou falando sobre as variações textuais dos versículos do Apocalipse. Ou seja, estamos examinando versículo por versículo do Apocalipse nas variações textuais. Então, caso você queira conhecer, você pode aí assinar também o nível 1, que é apenas R$5 mensais, beleza? Então aí fica a seu critério. Aqui eu tenho a página do meu Instagram, caso você queira seguir lá, né? O link está aqui na descrição, certo? É bem simples. E aqui está a minha matéria de crítica textual do Novo Testamento, tá? Essa matéria tem 233 páginas. Caso você queira adquirir, é só falar comigo. O valor é bem acessível. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos ao conteúdo de hoje. Bom, aqui eu tenho a Bíblia ACF e a Bíblia NVI, né? Lado a lado, tá? A Bíblia ACF, ela traz essa expressão aqui, ó. E que has de vir. A Bíblia NVI não traz. Ela diz, ó, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar, né? Então, que és e que eras. Aqui a ACF diz que és e que eras e que has de vir, certo? Bom, aí essa parte aqui, como está omitida, né, na NVI, ele argumenta que a NVI está negando a volta de Jesus. Mas será mesmo? Vamos refutar essa falácia, essa mentira, no próprio contexto do capítulo 11. Bom, aqui eu tenho o capítulo 11, versículo 15, 16 e 17, né? Vamos ler. O texto diz, né? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, o sétimo anjo, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Bom, aqui já refutou essa falácia dele. O texto está falando que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Se os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, como é que está negando a volta dele, se ele vai reinar? Fale para mim aí. Como é que alguém tem a capacidade de, por causa de uma pequena frase, ele chega a uma conclusão bizarra dessa? Me expliquem isso. Né? E o texto continua. Aqui eu estou lendo na ACF, tá? E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Deixa eu pegar aqui outra imagem. Que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Veja, nesse contexto, está mostrando que os reinos do mundo vieram a ser de Deus e do Filho dele, e ele reinará para todo sempre. Se ele reinará para todo sempre e os reinos do mundo vieram a pertencer a eles, como que eles vão voltar? Porque que diz, e que has de vir? E que has de vir para onde? Se ele já está ali, se ele já assumiu esse poder de reinado. Você percebe que essa expressão, e que has de vir, não faz sentido aqui? Porque ele já está ali, né?
Então, já tem o domínio dele. Ele reinará para todo sempre. E que tomaste o teu grande poder e reinaste. Entende? Então, é uma coisa que, num contexto, ela parece não fazer muito sentido aqui. Porque, nesse contexto, ele já está ali. Já tem o domínio dele. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ponto. Né? E aí, então, quer dizer, se a Bíblia, como é que a Bíblia NVI está negando a volta de Cristo, se o contexto está falando do reinado dele com o pai dele? Me expliquem isso aí. Você que defende o TR, ou você que adere a esse site, me responda isso aqui. Comente aqui. É uma coisa que eu queria muito saber, sabe? Mas enfim, né? Aí ele vai e diz que tomaste o teu grande poder e reinaste. Aí ele acusa, né, a NVI de trocar reinaste para começaste a reinar. Bom, vamos para o texto grego, né? Aqui, ó, em grego você tem o texto crítico e o texto majoritário, né? Eles não trazem a expressão erchomenos, né, que está no TR e na família 35, ou seja, tanto o TR quanto a família 35 trazem a expressão ikias de vir, que é essa aqui. O texto crítico com o texto majoritário não trazem, ó. Ele coloca ro on kai ro en, né? Ikies e quiera, né? E quieras. Então aqui ele traz, né? Mas o ponto é esse aqui, ó. É basileusas, que é esse mesmo verbo aqui, certo? Os dois textos gregos falam a mesma coisa. Por que que a Bíblia NVI colocou essa tradução? Começaste a reinar. Porque esse verbo aqui está no tempo auristo, certo? Chamado de auristo ingressivo. O que é um auristo ingressivo? É quando o verbo ele marca o início da ação, o começo da ação, certo? Então os tradutores eles interpretaram esse auristo dessa forma. E quando o tempo auristo ele é ingressivo, então você tem a expressão começaste ou começou a, né, iniciou a, ou seja, é o início da ação. Então quer dizer, ele começou a reinar ali. Por quê? O contexto ele dá margem para essa tradução. Exatamente porque os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse reino começou onde? Começou aqui. Se ele começou aqui, então o reino começou agora. Então o reino deles começa nesse processo aqui. Ele se inicia aqui. Por isso que, num contexto, a Bíblia NVI ela traduz dessa forma: começaste a reinar. Isso é auristo ingressivo. Isso você encontra em qualquer gramática grega avançada, qualquer uma, tá? Então, num contexto, a tradução da NVI ela faz mais sentido do que apenas o reinaste como ele defende lá, né? Porque parece que a NVI deturpou o sentido, e não é isso. Isso é uma questão de tradução do verbo. Ele pode ser reinaste, como pode ser começaste a reinar, marcando o início de uma ação. Simples assim, né? Parece-me que ele não sabe grego bem, né? Enfim, não vou aqui fazer nenhum julgamento porque eu não conheço quem escreveu aquilo, mas parece que tem um conhecimento básico de grego e só, né? É complicado, mas enfim, né? Então assim, a tradução começaste a reinar, proposta pela NVI, ela faz mais sentido nesse contexto, porque ele está marcando o início do reinado, ponto. E a expressão que has de vir não faz muito sentido aqui,
porque ele já está ali, o seu domínio já começou. Se já começou, como é que ele vai vir para onde, irmão? E o texto ainda está falando de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir. Está falando de Deus tomar o seu poder e reinar, ter o domínio de Deus, é a presença de Deus ali, é quando ele vem, né? Enfim, aí a gente pode pegar o Apocalipse capítulo 1, versículo 7, na própria NVI, que vai falar da volta de Jesus visivelmente. Mas o contexto é esse aqui, né? Nesse contexto está negando o quê? Fala para mim aí. Não está negando nada. O texto grego não está errado. A tradução começaste a reinar não está errado. É uma possibilidade de tradução que se tem e parece que ele desconhece isso. É impressionante, cara. Impressionante. Aí ele vai e diz, negando a volta de Jesus. Mentira, o reinado já está ali. Como é que está negando algo que já está ali? Troca do verbo, não é troca do verbo, é possibilidade de tradução. Começaste a reinar é auristo ingressivo, mas parece que desconhece isso, né? É impressionante como as coisas são, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí por alguma indignação da minha parte, né? Tem coisas que eu não aguento, sabe? Tem coisas que não dá para engolir de forma quieta, né? Eu tenho que falar mesmo e é isso aí, certo? Então, a Bíblia NVI não está negando em nenhum lugar a volta de Jesus. O contexto refuta completamente essa ideia, a não ser se para ele, né, uma pequena frase é motivo de negar alguma coisa e desconsiderar o contexto inteiro, né? Isso é característica de gente leiga que não sabe nada sobre interpretação, ou que se sabe muito pouco, sinceramente.